Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no Lugar Secreto e hoje eu quero compartilhar com todos vocês mais um pensamento frutífero, esse pensamento que vai trazer renovação para os nossos corações, para a nossa mente. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse pensamento, essa orientação que o Senhor Jesus tem dado a mim. Eu quero compartilhar com vocês. E hoje vamos falar sobre a força de um campeão. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nenhum de nós foi feito para andar longe de Deus, mas sim para viver dentro da presença dEle. Viver na presença dEle, viver para Ele. E às vezes, muitos de nós estamos fugindo do que Deus quer para a nossa vida. A gente está fugindo do propósito. E às vezes a gente se sente enfraquecido, às vezes a gente se comporta como se a gente já tivesse perdido a batalha, perdido a guerra. Mas eu quero lembrar uma coisa a vocês, meus preciosos. Lembre-se, não existe nenhuma batalha, nenhuma guerra da qual o Senhor nosso Deus não ganhe. Porque quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente apresenta ao Senhor nosso Deus todas as nossas causas, as nossas petições, as nossas preocupações, Deus vem, Deus desce, Deus nos ajuda. Sabe, tem coisas que não é de imediato que de fato a gente obtém um resultado, uma resposta. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Então, às vezes, você tem deixado se levar pelos comentários de desmotivação que as pessoas têm lançado contra você. Talvez você tenha deixado, você tenha infiltrado toda essa coisa negativa que tem, sabe, arrodeado você, sabe? Porque às vezes a gente não precisa nem que pessoas nos desmotivem, porque a gente próprio consegue fazer isso. E o Espírito Santo de Deus tem revelado que nós somos fortes. É que tem muitos de nós que não conhecem a força que existe dentro de você, que existe dentro de mim. Só que para a gente conhecer tudo isso, a gente precisa conhecer aquele para quem nos deu o poder, que é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. E assim, eu quero incentivar vocês a ser forte, eu quero incentivar vocês a conhecer esse poder que existe dentro de você. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe fracassado, não existe pessoas que não consigam. Eu acredito que talvez tenham pessoas que não sabem dobrar os joelhos e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus ajuda, auxílio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus, talvez essa situação, Deus está fazendo com que você estimule a sua força, a sua fé. Porque às vezes quando a gente não precisa usar o nosso combustível da fé, a nossa confiança, às vezes precisa a gente passar por situações para então a gente começar a apertar o botão de iniciar a conhecer esse poder. E aí eu quero convidar vocês a mergulhar aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo do 11 a 21, que fala sobre o ministério da vocação, que está escrito assim. Está escrito aqui, está muito bacana, olha só que Deus nos revela. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não se entristeça nas tribulações, porque a tribulação vai produzir a glória. Aqui, nesse trechinho, você vê que Deus ele tem nos orientado diariamente, sabe? Deus nos orienta tudo que está por vir e Deus já fala, não se entristeça. Na verdade, não dá para dizer que a tristeza não vai bater na sua porta. Ela vai bater, a tristeza, o desânimo, o medo, vai bater na porta. Só que eu quero falar para vocês, não abra a porta, não deixe
Não deixe o medo, não deixe a insegurança entrar na sua casa. Não deixe a insegurança entrar na sua vida, no seu coração. Então, quando a gente usa a fé com ousadia, porque a gente tem fé, todo mundo tem fé. Há aqueles que têm muitos, aqueles que têm poucos e há daqueles que têm uma fé excelente. Só que a nossa fé não pode se basear de uma forma aleatória. A nossa fé não pode se basear na emoção, porque a fé, ela vai além do que a gente pode ver. A fé nos permite a ter acesso a coisas que os nossos olhos ainda nem presenciaram. Desculpa. E eu quero incentivar vocês a conhecer a força da fé que existe dentro de vocês, assim como eu tenho descobrido muitas coisas que eu realmente não sabia. Quando a gente para olhar para quem somos, Deus traz revelações muito incríveis para nós e faz com que a gente mais ainda se aproxime e se apodere do poder de Deus, do poder dele sobre a nossa vida. E prosseguindo aqui no capítulo, está escrito assim, no versículo 16, aí está escrito: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder, ou seja, cheios do poder. É a afirmação que nós todos temos o poder de Deus, do Espírito, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade deste amor, ou seja, o próprio Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, segundo o poder que opera em nós. E a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, de geração em geração. Para que a gente venha ter acesso a essa força, a esse poder, a gente primeiro tem que ter acesso a Deus. Às vezes não. Passa tantas coisas desapercebidas na nossa vida, que a gente é tão acelerado, a gente tá toda hora na movimentação de tudo, que a gente não para refletir, a gente não para pensar. Deus ele fala muito sobre a fé, porque a gente tem que crer naquele da qual a gente ainda não está vendo, mas a gente acredita que existe, que é o Senhor nosso Deus. E assim, a gente tem que ter uma fé e descansar em Deus. Olha, eu não sei qual é o problema que talvez você aí está passando, que você está enfrentando. Pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser às vezes com os seus filhos, com a família. Às vezes você não está sabendo lidar com toda essa carga. Talvez você mesmo já está se sentindo já muito preocupado, já está sofrendo com antecedência, porque o ano já está acabando e talvez para você ainda não teve mudança, sabe? Talvez você está pensando, nossa, esse ano para mim foi um ano difícil. Olha, não se sinta um fracassado, não se sinta incapaz, não se sinta, sabe? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se até aqui você está, quero dizer que você tem sido muito forte. Porque ser forte não quer dizer que você vai vencer todas as batalhas, não quer dizer, claro, faz parte. Mas quer dizer que você está persistindo, você está lutando, você não está parando, você não está se estacionando, você está em movimento, você acredita que vai conseguir. Tem pessoas, sabe, eu quero incentivar vocês a não ser como pessoas que, pela tribulação, pela turbulência, pelo excesso de problema, desistam.
Porque muitas das vezes Deus está nos preparando para algo maior. Para a gente começar a estimular o nosso sensor de força, a gente sabe estimular a força, a nossa fé, a gente precisa estar no cenário para começar, a gente tem que estar no cenário certo. Porque quando a vida está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo andando, está tudo maravilhosamente bem, bendito aqueles que já vivem nesse nível, mas você não precisa exatamente usar totalmente a fé, você não precisa usar certas coisas e nem sempre as coisas espirituais. E para nós que às vezes a gente se encontra nesse nível ainda de crescimento espiritual, de aproximação com Deus, de conhecimento da verdade, da libertação, da salvação, a gente precisa estar em um cenário que venha proporcionar para nós a exercer a força. Então, você é um campeão da sua vida, você é o campeão dentro da sua casa, você é o herói de alguém, talvez você é o herói dos seus filhos, sabe? Então assim, tudo depende de como você enxerga aquilo que está à tua frente, aquilo que está ao teu derredor. Então assim, pare de dar audiência para as pessoas que estão te desmotivando, te colocando para baixo. Afinal, eu até aconselho vocês, dá um tempo para esse tipo de gente, porque tem certas amizades, tem certas coisas que não é saudável para a sua caminhada. E aí eu quero falar uma coisa com vocês, que quando a gente tem fé, a gente descansa em Deus. Quando a gente tem fé, mesmo que a gente tem tantas coisas para resolver diariamente na nossa vida, no final do mês, a gente acredita que quando a gente entrega para Deus a nossa situação, a gente não se sente abalado. A gente descansa, a gente tem paz. Porque a fé nos dá essa paz interior, essa paz de espírito. Não que as coisas sejam resolvidas do dia para a noite, mas é saber confiar naquele para quem você entregou a causa. Porque Deus está com você, Deus está lutando junto com você. Às vezes, o erro de muitas pessoas é ir na batalha sozinho. Nunca vá sozinho, porque ir sozinho é o mesmo que pedir para realmente perder a batalha. E eu quero incentivar vocês a apresentar todos os dias os seus negócios, a sua vida a Deus, para que a sua batalha esteja nas mãos de Deus, para que você e Ele vão junto guerrear nessa batalha. E aí a gente vai ler aqui, prosseguindo aqui na meditação, no livro de Marcos 8, que fala sobre a segunda multiplicações de pães, a segunda multiplicação. Olha só que interessante, porque poderia falar da primeira, né? Mas a segunda é interessante como certos milagres, certas maravilhas de Deus têm passado desapercebidas na nossa vida. E aqui na segunda multiplicação de pães, se quiser abrir aí no livro de Marcos, também está citado em Mateus 15, 29 e 39. Está escrito assim, olha só. Naqueles dias, havendo muita grande multidão e não tendo o que comer, Jesus assim chamou os discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque está conosco há 3 dias e não tem o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no meio do caminho. E os seus discípulos, olha só, presta atenção, e os seus discípulos falou: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui nesse deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tens? Jesus perguntou quantos pães tinhas. E os discípulos responderam: 7. E Jesus ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e puseram diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixe, e tendo dado graça, ordenou que também pusesse diante. E comeram e saciaram dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas.
e os que comeram era quase 4.000 pessoas. Nessa multiplicações de pães, nessa segunda multiplicação de pães, olha que reflexão que Deus trouxe a mim no dia de hoje. Você vê que Jesus ele já sabia o que iria fazer, ele já sabia o que ele tinha que fazer naquele momento. Só que ele testou os discípulos ao perguntar sobre o que se pode fazer. Você viu que os discípulos, da onde é que vai sair pão no meio desse deserto? Ou seja, os discípulos haviam esquecido do que Jesus havia feito na primeira multiplicação. Então, tem coisas na nossa vida que passam desapercebidos, tem milagres que passam por nós desapercebidos. Ou melhor, tem coisas que a gente esquece de tudo que Deus tem feito na nossa vida. A gente não pode esquecer de tudo que Deus tem feito. Você já parou para pensar que às vezes Deus está até mesmo te perguntando, te testando para ver a resposta que você vai dar a Ele? Porque apesar de Jesus já saber o que ele tinha que fazer, que ia fazer esse milagre da multiplicação, os discípulos haviam esquecido. E tinha até mesmo esquecido do poder do Senhor Jesus naquele momento. Depois que Jesus fez esse milagre, a gente entende o seguinte: você já parou para pensar quantas vezes você questionou, às vezes você está passando exatamente por muitos momentos difíceis e você tem esquecido de tudo que Deus já fez por você? Às vezes você fica tanto tempo, às vezes você tem facilidade de lembrar das coisas passadas, de pessoas que te trataram mal, de situações ruins, você fica trazendo à tona para a sua vida. Só que você agora lembrar do que Deus já tem feito por você não lembra. Porque eu quero estimular vocês a se relembrar de tudo que Deus tem feito por você, cada livramento. Sabe aquele momento que às vezes você estava num local que não era para você estar, mas Deus mesmo assim te deu livramento? Sabe aquele momento que Deus fez prover sobre a sua mesa alimento que estava faltando? Sabe quantas vezes Deus tem livrado a sua família, teus filhos quando saem de casa? Sabe quantas vezes Deus providenciou as contas pagas da sua casa quando você não tinha condições, quando você até mesmo estava desempregado? Sabe quantas vezes Deus providenciou sobre você a cura para você ou de algum ente da sua família? E aí você está passando por essa situação agora, uma situação, e você está esquecendo de que Deus pode fazer de novo por você, de que Deus pode te ajudar de novo nesse negócio. Sabe, quando eu lembro de coisas que Deus tem feito na minha vida, de coisas que Deus fez comigo que foram marcantes, toda vez quando eu enfrento uma dificuldade, eu olho lá atrás por tudo que Deus fez por mim e falo: Deus fez aquilo por mim e Deus vai fazer por mim ainda. Deus vai continuar fazendo, porque eu sei que Ele cuida de mim. Então, a gente não pode esquecer do que Deus tem falado, do que Deus tem nos ensinado, de tudo que Deus tem feito. Eu quero estimular vocês. Comece a meditar na palavra. Comece, sabe? Como é que pode esquecer? Como que a gente pode esquecer de tudo que Jesus fez? Jesus curou o leproso. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus curou o cego. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus fez maravilhas, ajudou pessoas. Como que a gente pode esquecer da maravilha de Jesus? Como é que a gente pode esquecer do que Deus pode fazer por nós? Nossa, como a gente é ingrato, como a gente não sabe reconhecer, como a gente não sabe lembrar. Quantas vezes a gente gasta a nossa mente pensando nas bobagens que a gente cometeu, sabe? Pensando e às vezes até tendo prazer em pensar. E às vezes a gente não coloca a nossa mente para relembrar das maravilhas, dos milagres que Deus fez por nós, que Deus tem feito. Gente, tem milagre que acontece na nossa vida que nem sempre a gente nota que é milagre. Só depois de tempo a gente percebe: nossa, foi um milagre aquilo ali, hein? Meu Deus, até quando que a gente vai continuar com esse tipo de atitude de esquecimento?
A gente tem que esquecer das coisas ruins, mas a gente não pode esquecer das coisas boas que Deus tem feito pela nossa vida. O fato da gente estar acordando aqui hoje. E nessa batalha, nessa guerra, para você ser um campeão, para você descobrir a tua força, comece a lembrar da onde Deus te tirou. Comece a te lembrar da onde Deus te tirou, de todas as coisas que Deus fez por você. Porque quando você lembrar de tudo que Deus tem feito na sua vida, você vai se sentir mais estimulado, com força, para ir nessa batalha, para ir nessa guerra, porque você vai dizer, eu sei da onde Deus já me livrou de tantas coisas, de tantos berrengues, e eu sei que Deus vai estar comigo neste negócio. Deus a qualquer momento vai me ajudar, porque eu creio nele, eu acredito nele. Você vai ver que você vai estimular a fé dentro de você, porque a fé, eu sempre digo assim, a visualização faz parte da fé. Talvez você está passando por uma situação tão ruim, talvez você está até mesmo com desespero com relação a final de ano está aqui, falta 2 dias, estou gravando esse vídeo hoje, falta 2 dias então para o Natal. Então talvez você está com esse desespero porque a sua vida não mudou, talvez você nem está com uma condições favoráveis para ter pelo menos uma ceia. Gente, tem tantas situações que pessoas se enfrentam por aí, mas eu quero estimular vocês a usar essa fé, sabe? Porque se você usar a força que existe dentro de você, porque Deus afirma que temos força, que temos poder, porque Deus depositou sobre nós o poder de Deus, o poder dele sobre nós. Olha, você pode se surpreender se você colocar em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido, tudo que Deus tem ensinado a vocês. Se você colocar em prática, Deus pode fazer assim, ó, e transformar tudo aquilo, todos os meses anteriores que você não havia conseguido vencer, todos os problemas que você trouxe até aqui, Deus pode fazer assim, ó, e dar ganho a você, fazer de você um campeão. Tem tantas coisas que se a gente parar para olhar, muitas vezes é porque Deus está estimulando. Deus quer estimular a força dentro de nós, a fé. Lembre-se, suas dúvidas serão respondidas na presença de Deus. Então tudo que você tem andado com dúvida, tudo aquilo que você não tem entendido, sabe? Eu não sei o que eu faço. Conversa com Deus, dobre os seus joelhos. Deus tem todas as respostas que você precisa. Você não precisa ficar perguntando para ninguém do que você deve ou não fazer. Sabe, para com isso. Quando você começar a ir diretamente ao Pai, você vai perceber que você nunca precisou de nada de ninguém. Pelo contrário, você vai olhar e vai pensar, nossa, eu gastei tempo pedindo coisa, pedindo isso, perguntando para as pessoas isso e isso. Sabe por quê? Deus conhece todas as coisas, porque foi Ele que criou todas as coisas. Sabe? Jamais se esqueça de tudo que Deus tem feito por você. É um erro nosso fazer isso. Às vezes a gente é tão acelerado, que a gente parece que não sabe parar para pensar, para refletir. E isso faz com que muitas vezes a gente cometa vários erros porque a gente não pensa antes de agir. Então assim, eu quero que você não cometa erros nessa guerra, eu não quero que você cometa erro nessa batalha. Eu quero incentivar vocês a ir profundo na palavra de Deus, a ir profundo na presença dele, lembrando que você foi feito para andar na presença de Deus. Eu não quero dizer para você que você precisa estar dentro de uma igreja. Eu não quero dizer que você tem que seguir religião. Eu quero dizer que você tem que conhecer a Deus, a Jesus, saber de tudo que Ele tem feito por você, saber quem Ele é, entender a sua vocação, sabe? O Senhor Jesus, Ele quer nos disciplinar. Para a gente vencer qualquer tipo de guerra, batalha, a gente tem que ter o nosso espírito disciplinado. Por quê? Porque se o nosso espírito estiver disciplinado, quer dizer que a gente está forte do lado de dentro. Lembrando que tudo que está dentro de nós reflete do lado de fora. Porque tudo aquilo que a gente pensa reflete nas nossas atitudes. Então Deus quer disciplinar a gente. E para a gente ser disciplinado, às vezes a gente realmente tem que passar pelo deserto. Talvez você está no deserto da sua vida, está faltando água,
tá faltando alimento. E aí você tá naquele desespero porque você nunca sai desse deserto. Olha, meus queridos, eu vou dizer uma coisa. O deserto, ele é o local preparatório para chegar na Terra Prometida. É o local preparatório. Mas tudo depende de nós. Se a gente vai cooperar para poder sair ou se a gente vai continuar não entendendo e ficando no deserto. Então Deus quer disciplinar a gente, Deus quer fazer com que a gente cresça, que a gente evolua, sabe? Que a gente venha a ser mais do que imagem e semelhança dele, que quem olhar a nós veja a característica do Senhor Jesus. E eu quero incentivar vocês a este amor, porque Cristo é o próprio amor. Quando você reconhece quem você é diante de Deus, você simplesmente esquece tudo que está ao seu derredor, você simplesmente esquece a opinião dos outros, você simplesmente vive para Deus e você vive com alegria. Deus quer que você esteja, que eu esteja saudável nessa batalha. Sabe, Deus não quer que você esteja com deficiência de nada. Ele quer te preparar, Ele quer que você esteja intacto, quer que você esteja pronto. Qual é o escudo? O escudo, eu vou falar uma coisa para vocês, o escudo é o seguinte, o escudo para a guerra, para a batalha, é oração, é jejum, é joelhos no chão, é pedindo a Deus, buscando a Deus. Deus tem tantas coisas para nos revelar todos os dias, e muitas vezes passa coisas que a gente nem percebe, pelo simples fato da gente estar acelerado. Sabe, Deus tem um tempo certo para agir na nossa vida. É o fato da gente realmente ser acelerado que a gente não percebe que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso relógio é diferente. Mas eu quero incentivar vocês a serem fortes. Eu quero que vocês estejam nutridos para essa batalha. Sabe, para essa batalha, porque como diz, a batalha não é da carne, mas sim é espiritual. Então eu quero que todos nós venhamos estar nutridos com a presença de Deus, próximo de Deus, porque quanto mais perto a gente vem estar do Pai, mais a gente aprende, mais a gente poupa aborrecimento para nós mesmos e mais a gente evolui de nível. Sabe, até quando você vai ficar às vezes aí se comportando como se você fosse apenas um filho no mundo? Gente, o Senhor nosso Deus, sabe, na nossa certidão de nascimento, eu vou dizer uma coisa para você, está escrito, quem é seu pai? Está escrito Deus. Deus é o nosso pai, Deus assumiu a sua paternidade, Deus assumiu a minha paternidade. Então não tem por que eu ficar por aí fingindo com quem... eu não posso fingir que eu não tenho quem me ensine, eu não posso fingir que eu não tenho ninguém que me eduque. Deus está aí. Você acha que educação é só de mãe e pai? Não. Deus quer dar uma educação espiritual para você. Deus quer dar uma educação baseada na fé. Deus quer disciplinar você, quer disciplinar o teu espírito, quer que você tenha conhecimento, sabedoria, de acordo com o reino dele. Então assim, Deus tá estimulando para que a gente venha ter conhecimento da força, do poder que existe dentro de nós. Todos nós somos campeões. Lembre-se, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Medite nesta palavra. Traga com ela força, poder. E você vai perceber, porque o dinheiro não compra o prazer que Deus pode te oferecer. O dinheiro não compra a paz que Deus pode te oferecer. Deus tem tanta expectativa a teu respeito. Deus está esperando de você um estímulo. Deus está esperando você levantar da sua cama e tomar uma atitude. E às vezes é aquela atitude que você precisa se render, dobrar os teus joelhos e buscar Ele. Tem coisas tão simples que Deus espera que a gente venha fazer e a gente não faz. Às vezes a gente faz os mais difíceis, as coisas mais difíceis, mas as mais fáceis a gente não faz. Só que não tem nada que passa desapercebido aos olhos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero estimular vocês a ter força. Porque Deus tem pensamento de paz ao teu respeito. Deus pensa as melhores coisas ao teu respeito, ao meu respeito. Então, vai com essa tua força. Porque lembrando, Deus
Ele não escolhe os melhores, mas Deus escolhe os improváveis. E nós somos os improváveis, porque Deus capacita. Aquele que Deus escolhe, Deus capacita. Então creia, a sua força é a força de um campeão. E esse foi o pensamento do dia. Eu quero agradecer a todos a presença de vocês que têm acompanhado aqui o canal, você que tem evoluído até mesmo espiritualmente. Eu fico muito feliz e muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero desejar para vocês aqui já nesse vídeo um maravilhoso Natal, e independente do que está acontecendo na sua vida, eu creio que Deus vai fazer prover tudo que vocês precisam e necessitam em nome do Senhor Jesus. E um forte abraço no coração de vocês. Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês nessa reta final de 2021 e principalmente, a presença de Deus na vida de todos. E desde já eu agradeço por todos vocês que têm recebido de bom grado aqui esse vídeo. Muito obrigada, sinceramente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.